Legal, pessoal. Começando então mais um podcast Soluções em Foco aqui na Fenatran, no São Paulo Expo. E olha só, estou com vários convidados para falar sobre esse assunto: segurança e eficiência nas operações de campo. E vamos ver como a empresa Remo Engenharia está transformando esse setor de energia com vídeo monitoramento. Então, para falar com propriedade sobre isso, eu começo aqui apresentando o meu amigo Fagner Lucas, coordenador na empresa Remo. Obrigado pela presença. Obrigado E o time Intelbras também que veio com a gente hoje. A Letícia Nascimento, ela é especialista na solução veicular. E também o Donizete Lourenço, que é BDM responsável pelo desenvolvimento de novos negócios. É isso aí. Então estamos muito bem acompanhados e vale aquela contextualizada, né? Começando pelo Fagner, depois do time Intelbras. Fagner, a gente quer conhecer um pouco mais sobre você e também sobre a empresa Remo. Bacana. Então, eu sou coordenador lá na Remo. A gente trabalha hoje na parte de gerenciamento de frota, né? E a gente tem utilizado aí a ferramenta da Intelbras nas nossas operações, que são operações na área de energia. Então a gente trabalha aí para as concessionárias do Brasil aí, fazendo essa parte de manutenção da rede, né? E a gente utiliza muito a ferramenta da Intelbras para monitorar esse trabalho que a gente faz e a segurança dos nossos colaboradores também. Que legal. E é bom que é um segmento diferente do que já passou por essa mesa aqui em gravações anteriores, né? Então, estamos ansiosos para conhecer. Mas antes, queria, Donizete, você trouxesse um pouquinho do seu trabalho aqui na Intelbras e Letícia também. Legal, vamos lá. Hoje eu sou responsável, né, na solução de câmeras embarcadas pelo desenvolvimento de novos mercados e novas parcerias. Então, meu foco aqui é olhar as tendências de mercado, olhar meus concorrentes e também trazer, né, a necessidade dos nossos clientes e parceiros. Então, eu estou ali mais no campo, faço o meio campo entre o nosso time de produto, de P&D, com o nosso time comercial. Essa é a minha principal função. Legal, legal. E você, Letícia? Então, eu estou dentro do portfólio de soluções veiculares hoje, uma cadeira que trabalha muito em conjunto com o Donizete, que é ela que incomoda. É esse meio de campo entre o mercado, o time de desenvolvimento e o time comercial, e aí é onde eu acabo trabalhando muito com o Doni. Então ele olha o mercado e traz para o time de produto, que no caso sou eu, que também ajudo ele a olhar o mercado para internalizar as demandas para o time de desenvolvimento, muito com foco naquilo, de novo, olhando concorrência, olhando solução nova, olhando novas aplicações, como o que a gente tem falado aqui da do Fagner, que é exatamente isso. A gente fala muito do transporte de combustível, mas existem outros nichos, outras atuações, e para cada nicho desse a gente sempre vai conseguir encaixar, seja um produto alterando um pouco ele ou uma solução nova mesmo. Isso é muito importante, essa interface, né, do mercado com as tendências e com os setores diversos que usam a mesma plataforma, o mesmo sistema, o mesmo produto, as necessidades deles, para diferentes necessidades. Muito legal. E falando exatamente sobre isso, né, a gente tinha conversado aqui previamente e queria trazer para quem está acompanhando lá também um pouquinho dessa atuação que ela é diferente. A gente geralmente fala de transporte ali no meio de rodovias ou transporte de passageiros usando o vídeo monitoramento, mas a sua operação parece estar muito mais focada no setor de energia e até o uso da câmera, a posição dela é diferente, né? Conta pra gente. Exatamente. Hoje, quando a gente começou a utilizar a ferramenta da Intelbras, né, a gente começou a utilizar para monitoramento do serviço em si. E quando a gente estava executando o serviço, a gente tem ali algumas ações de segurança que a gente tem que fazer para a gente já trabalhar numa área que é um dos maiores riscos que a gente tem, que é energia, né? Então acaba que a gente tem que seguir alguns procedimentos. E para a gente validar esses procedimentos, a gente notou que com o vídeo monitoramento a gente conseguia validar esses procedimentos e também tratar possíveis desvios. Então a gente começou a utilizar a ferramenta da Intelbras aí há alguns anos já. A gente já vem evoluindo junto com a Intelbras no mercado nesse vídeo monitoramento. E então a gente utiliza a ferramenta para esse serviço e, é claro, né, a gente aproveita para utilizar também na condução do veículo também, que é uma coisa que ajuda a gente também no monitoramento. Entendi, mas no ambiente controlado, né? Porque a maioria dos clientes usam como core principal, eles acabam sendo que é monitorar o condutor. Exato. Hoje para eles é o adicional, né? O foco é a operação. Entendi. Então, geralmente no ambiente controlado ali, de alto risco, né? Então, precisa seguir todo aquele checklist, aquele passo a passo. E o teu uso da ferramenta é mais esse, acompanhar, talvez até validar, né? E acho importante que você está preocupado ali com o bem-estar dos operadores e garantindo a segurança da operação, não é isso? Exatamente. A gente, quando a gente está olhando ali para a operação, né, no vídeo de monitoramento, a gente consegue garantir que a segurança do nosso colaborador
elas estejam sendo feitas da melhor forma possível e também da nossa operação, do serviço em si que a gente está executando, entendeu? Porque hoje um problema numa rede, a gente pode deixar muitas casas sem energia, indústrias, então aquele serviço ali na rede energizada, né? É um serviço crítico praticamente. Tem que ser bem executado, com todos os procedimentos sendo seguidos, entendeu? Entendi. Qualquer falha ali é crítico. E aí, Donizete, como é que tá esse mercado? Como é que tá a nossa atuação para esse setor, né? Um uso um pouco diferente. Com Acho que a solução certeza. atende bem, né? Com certeza. É diferente, mas junto com o combustível, a energia é um dos segmentos mais antigos, na verdade, né? Com a aplicação de câmeras, né? Eles vêm lá desde os gravadores offline, que esse acompanhamento é feito D+1 no mínimo, né? Exatamente. Hoje a Remo já tem a tendência de migrando essa tecnologia, né, Fagner? Isso. Mas é um dos primeiros mercados que puxaram a tecnologia. E com isso a gente conseguiu puxar outros negócios também, que agora que o mercado está aquecendo, a Remo já vem usando há muitos anos a nossa tecnologia. Exatamente. Quando a gente começou a utilizar os gravadores offline, né, a gente usou a plataforma da Intelbras e a gente veio avançando desde a iFleet. Isso. Desde o iFleet, iFleet. Fleet 2 e depois a gente partiu para o MoveSec. Que Pegou toda Pegou toda a construção de produto. Desde a primeira linha, né? Pelo que ele tá falando ali do iFleet, iFleet 2, MoveSec. E o que é importante frisar é que esse produto não é diferente do produto que eu utilizo no combustível. Uhum. Daí é a grande pegada, ele é modularizado. Então, se tu tiver uma operação agrícola, a gente vai modularizar ele de uma maneira que atenda a operação agrícola. Se eu tenho uma operação como a do Fagner, a gente vai modularizar como a operação deles. Que aí eu acho que é importante até citar a questão que eles chegam a utilizar uma câmera apartada num pedestal, que é algo totalmente diferente de qualquer outra operação que eu tenha hoje. Isso é importante, essa câmera nos ajuda muito, porque algumas das vezes a operação a gente não consegue fazer a gravação só com as câmeras que a gente tem instaladas nos veículos. Então a gente tem uma câmera separada para a gente conseguir posicionar essa câmera, para a gente conseguir visualizar o serviço. Nem sempre o carro vai parar, o poste está ali, o carro para aqui, a câmera está montada para lá. Exatamente. Né? Então o próprio técnico, o engenheiro ali consegue colocar ela numa posição que vai captar toda a operação dele ali, né? Exatamente. E isso é importantíssimo para a gente. Porque em qualquer falha ou qualquer serviço que a gente esteja fazendo, ou até que se não tiver acontecido alguma falha, a gente consegue, pelo vídeo, avaliar o que aconteceu de fato e tratar, né? Legal. De repente, se você puder contextualizar um pouco, né, das dores que essa ferramenta tem te ajudado, ou algum case real, não precisa citar nomes, mas no dia a dia, né? Como é que faz diferença? Sem ela, o que você sofreria mais? Cara, a gente pega muito falta de utilização do procedimento mesmo, entendeu? Então, tipo assim, às vezes por pressa ou às vezes por descuido mesmo, o nosso já colaborador... tão habituado que fala Exatamente. não vai acontecer nada. Né? Um simples fato de deixar de pular um procedimento, isso pode gerar uma falha grave pra gente, entendeu? Então, nesse ponto, isso aí ajuda a gente demais, demais. Porque quando a gente trata isso, mesmo que dê mais que no futuro agora a gente já está pensando em colocar essas câmeras online, né? Então, a partir do que o colaborador já vai fazer o serviço, a gente já consegue visualizar como está fazendo o serviço. Mas mesmo que seja D+1, a gente consegue chamar o colaborador, mostrar para ele, ó, esse procedimento está sendo dessa forma, a gente tem que mudar, tem que fazer dessa forma, esse é o correto. Fazer uma reciclagem, praticamente. E aí conseguir evitar alguns problemas. Fora, claro, na parte de condução também, né? Que a gente pega muita coisa aí na parte de condução também. Distração. Fadiga, distração, tudo aquilo que a câmera de fadiga identifica pra gente. Mudança de faixa. Outro ponto também é cortar em faixa contínua, essas coisas assim, a gente consegue pegar tudo, entendeu? Então isso ajuda demais pra gente. Bacana. E a gente tem uma política, né, de consequências também dentro disso. A Remo, hoje a gente tem 50 anos, a gente até fez 50 anos esse ano agora, então a gente já vem lá desde os primórdios lá, tratando muito a segurança, que é o principal pilar da empresa, vamos dizer assim. Então isso ajuda a gente demais nessa parte. Então hoje, na verdade, tu usa o vídeo para monitorar praticamente 3 momentos. A execução do serviço, a condução
e provavelmente talvez uso de equipamentos, EPIs, toda essa parte que é o pré, né? Antes de começar o serviço, ele tem um Exatamente. procedimento que deve ser cumprido. Exatamente. Hoje a gente consegue utilizar nessas 3 vertentes, assim, desde que o condutor ele sai da nossa base até ele retornar à base. Então, nesse momento, a gente tem aí 4 momentos, né? Que é o momento da saída, o momento da chegada no serviço, o momento de preparação para o serviço, o momento de execução e o momento de retorno para a base. Legal. Então, a gente Isso consegue... te permite fazer uma auditoria. Né? Exatamente, a auditoria posterior e a partir do momento que a gente começar a utilizar a ferramenta online, no momento que a atividade esteja acontecendo. Legal você falar disso, que a gente está numa feira repleta de novidades, né? Isso Então, aí. imagino que você já tenha visto alguma das possibilidades, né? E está tentando incorporar. Então, a minha pergunta qual a tua visão de futuro? Com o que você viu aqui, o que você pretende levar aí de evolução para a tua operação, né? Utilizando soluções Intelbras. Claro, com certeza. A Intelbras é uma parceira antiga nossa, né? Então, sempre quando a gente tem alguma demanda, a gente passa para a Intelbras e fala aqui, ó, a gente precisa disso aqui. Vamos desenvolver, consegue ajudar a gente nisso aqui. E o pessoal lá sempre nos atende, recebe bem essas demandas. E uma coisa que ajudaria a gente muito é nessa questão mesmo da segurança, né? Quando a gente fala em segurança, a inteligência artificial ajuda muito, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da utilização de uma luva. Um eletricista ele tem que usar uma determinada luva para um determinado tipo de Colete, serviço. capacete. Colete, capacete, a própria escada, sinalização. Então, a utilização da inteligência artificial para validar esses momentos para a gente também seria como é que eu vou Cerejinha dizer? do bolo. Cerejinha do bolo. Legal, tá anotado. Mas quem dá o spoiler aí? A gente Eu já tá acho- vendo esse mercado. A gente tá olhando, eu acho que é muito sobre a maturação do mercado, né? Assim como a gente teve lá, começou o podcast já falando que a gente fala bastante de combustível, transporte de carga, foi um mercado que maturou muito rápido e o mercado subsequente a esse que a gente vê é a energia. Então, a energia, a gente tá vendo essa maturidade, por exemplo, quando a gente fala do Fagner, a gente começou com offline, a gente partiu para o online, hoje em dia ficar sem câmera numa operação dessa é algo que deixa eles completamente cegos. Exatamente. Então, é quase como não ter o equipamento para fazer a prestação de serviço e tu ficar sem o vídeo. E o que a gente já tem acompanhado esse movimento. Acho que ao longo do próximo ano a gente deve liberar já coisas nesse sentido. Então, a ideia é cada vez... eu acho que é sobre isso. Acho que a ideia é cada vez mais automatizar a operação. Então, junto com o Fagner, a gente vai evoluindo as nossas soluções. Ele parte para o gravador online, mas a ideia é que eu também não precise forçar que ele tenha um time de 15, 10 pessoas olhando o vídeo o dia inteiro e cada vez mais a gente automatize os procedimentos dele utilizando a inteligência artificial. Até porque a IA vai te notificar, né? Então vai tornar muito mais fácil, vai filtrar ali o que eu preciso ver, mas vai estar lá. Só vai tratar desvio, não vai ficar olhando a gravação, né? E poder acompanhar em tempo real, ter essa liberdade, é como se estivesse realmente presente ali na operação. Né? O MoveSec hoje ele já nos proporciona isso, né? Da questão dos alertas e a plataforma do jeito que ela foi montada, que a gente consegue extrair os dados dela, isso nos ajuda demais, que a gente consegue jogar isso aí para um BI nosso lá, que a gente consegue gerenciar como é que está sendo tratado esses alertas. Então, a partir do momento de uma inteligência artificial nesse nível, a gente vai conseguir também monitorar esses desvios quase que em tempo integral. Né? Automatizando já, né? Praticamente tudo. Complementando um pouquinho ali a fala da Letícia, hoje o algoritmo de IPI já existe, né? A gente tem câmeras já. O que acontece, qual que é a dificuldade aqui nesse cenário? Que é um veículo, um carro em movimento, e para alguns tipos de algoritmos a gente tem premissas de posição, altura, distância. Então é mais nesse ajuste fino que a gente passa hoje, né? Mas acho que isso evolui muito rápido. Então acredito que em breve, como a Lê comentou, a gente já deve ter novidades. É isso aí. A plataforma ela já está preparada, como o Fagner falou, então hoje ela já veio com esse foco de entregar para o operador do sistema só aquilo que é importante para ele. Então eles conseguem configurar o que eu quero receber, como quero receber e fazer esse tipo de integração com dashboards, de controle, etc. É só adequar essa aplicação móvel, que já é móvel porque tá num veículo. Eu ainda utilizo ela, né? Aí é desafiador, mas vai dar certo. É isso aí. Vai. Já deu, né? Quantos anos, né? Já funciona muito bem, a gente já utiliza e a plataforma é excepcional. Que legal, Fagner. E se você quiser aproveitar o espaço, né, todos nós, para deixar algum recado, uma forma de entrar em contato, aproveita que o pessoal que está acompanhando tem certeza que está gostando do que está vendo até agora. Não, bacana. Não, o recado é que a plataforma nos ajuda 100%, né?
Não, vou colocar 90%, porque a Letícia vai desenvolver aí um trabalho pra gente agora, né? Sempre tem mais alguma É, coisa, sempre né? tem que mais dá Podemos pra melhorar marcar. alguma E coisinha. o né? recado é que isso ajuda a gente nas nossas operações a evitar desvios, né? E isso é importantíssimo pra gente aqui. Então, meus contatos aí, eu vou deixar depois aí com vocês aí. Tá bom. Vai Nada. estar aqui embaixo na descrição então Depois desse você vídeo. coloca o site da Remo. Pô. Perfeito. Isso. Então vai estar tudo isso aí embaixo para você conferir de perto uma das aplicações, um dos cenários possíveis para utilizar uma solução Se o como pessoal essa. precisar aí de dúvidas também, a gente pode ajudar aí também. É isso aí, que é precursor, né? Já tá usando a solução. Benchmark, ó, É, já deixou isso aí. aberto para um benchmark. É a ó. pessoa Isso aí. certa. Entender como funciona a operação é super importante. E da nossa Exatamente. parte, estamos super à disposição, né? Para demandas futuras que vocês já estão até conversando sobre. E para você também, né? Pode deixar nos Isso aí. comentários aí a aplicação que você acha que solução móvel para monitoramento, vídeo monitoramento, localização te ajudaria. Comenta aí embaixo que a gente está sempre de olho, está sempre próximo para poder trazer a melhor solução para cada cenário, né? Com certeza. Perfeito, pessoal. Então, acho que encerramos por aqui mais esse podcast Soluções em Foco Intelbras, direto da Fenatran. Eu só me resta agradecer a vocês que nos trouxeram tantos assuntos interessantes e você também que ficou até agora e que vai participar aí por meio dos comentários. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado e até a próxima.